Nós vivemos num mundo cada vez mais agitado. Correria é uma palavra que a gente fala toda hora. É um mundo que exige resultados rápidos. É um mundo que exige agilidade, comprometimento. A gente está cada vez mais sob pressão. E isso tudo exige da gente muita atenção, muito tempo, muita dedicação. Porém, cuidado, porque nessa fase a gente precisa planejar a nossa negociação. Uma negociação que não tem planejamento é uma negociação que pode chegar em lugar algum. E uma negociação que chega em qualquer lugar ou em lugar algum, ela não serve para a gente. A gente quer ser o mais efetivo possível. Então, a nossa negociação, ela precisa do que a gente chama de pré-negociação, que é o planejamento. Até onde eu posso chegar, qual o desconto que eu posso dar, quantas unidades que eu preciso vender, quantas unidades eu consigo entregar em determinado prazo. Tudo isso precisa ser visto nessa fase de pré-negociação, nessa fase de planejamento, independente da correria que você está, independente da pressão que você está sofrendo nesse momento. É importantíssimo que você tenha esses limites estabelecidos. Isso vai te trazer muito mais tranquilidade na negociação, vai te facilitar muito a chegar nos seus objetivos durante a negociação efetiva, ok? Fica a dica. Durante a preparação, é importante que você se coloque no lugar do seu cliente, que você tente entender e pensar na situação como se fosse um cliente. Detalhe, isso é diferente de tentar enxergar pelos olhos do cliente, que o pessoal costuma chamar de empatia, não é isso. É tentar se colocar como um cliente, sentir como se você fosse um cliente durante a etapa de planejamento, durante a pré-negociação. Daí, é importante você colocar, pensar, tentar entender quais são as necessidades daquele cliente, como aquele cliente se comunica, como você pode se comunicar e estabelecer uma sintonia com aquele cliente. Essa questão da sintonia na comunicação é importantíssima, ela é imprescindível, ela facilita muito a negociação. Quanto mais sintonia você estabelece com o cliente, mais você tem condição de receber, mais fácil se torna aquela negociação com aquele determinado cliente. Então é importante que você tente antecipar algumas coisas, algumas perguntas que o cliente pode te fazer, algumas dúvidas que ele possa ter, o que ele pensa do seu produto, o que o pessoal daquela comunidade fala sobre o seu produto, que você possa usar como exemplo positivo, que você possa tratar se for uma situação negativa. Tudo isso vai ser determinante para a sua negociação, tá ok? Entender as razões do seu cliente. Entender as razões do seu cliente. Entender as razões do seu cliente. Não está com defeito, não. É isso mesmo. 3 vezes, porque é muito importante. É muito importante. Então, talvez essa seja uma das etapas mais exigentes do nosso curso. Você precisa estar muito atento, porque entender as necessidades do seu cliente não é uma coisa fácil. Para mim, que estou aqui do outro lado, confesso, é um tanto difícil de ensinar. Então vem comigo, porque é importante. Quanto mais você conversa, quanto mais você aprofunda na negociação, quanto mais você pratica a escutativa, é a primeira dica. Eu tinha um chefe que toda vez eu entrava na sala, primeiro, ele ficava sempre de porta aberta. Então ele facilitava a comunicação. Eu entrava na sala, sentava na mesa dele. Posso falar, chefe? O que ele fazia? A mesa dele era de lado, ele estava de lado para mim, ele fechava o computador e virava para mim. Aquilo me dava uma sensação de ele está me ouvindo, eu posso falar. Então, a gente chama isso de escutativa. A escutativa é extremamente importante. Ouça o seu cliente, ele tem muito para te falar, ele tem muitas dicas para te dar. Aproveite as dicas que ele te dá enquanto você está negociando, enquanto você está conversando, enquanto você está tendo a oportunidade de tratar com o seu cliente. Outro ponto importante nesse momento é o seguinte: o que ele te traz como objeção, aproveite, porque aquele cliente que não quer comprar, aquele cliente que não está interessado realmente no seu produto, que para ele você é indiferente, ele não te coloca objeção, ele concorda com tudo e no final não compra. Então, uma objeção que seja colocada é importantíssima para que você assimile aquela objeção e aprenda a contornar essa objeção, a criar argumentos que vão convencer aquele cliente, que vão persuadir aquele cliente a comprar o seu produto ou serviço. Uma outra dica que eu trago nesse momento é estar atento ao fechamento. Muitas vezes, num processo de negociação,
nós efetuamos uma etapa, outra etapa, vamos seguindo, e na hora de fechar a gente esquece, a gente ficou tão concentrado no planejamento, na negociação em si, que a gente falha na hora de fechar por algum motivo. Então, se você fez um planejamento adequado, se você levou a argumentação durante a negociação de forma adequada, se tudo isso foi bem, o fechamento fica muito mais fácil. Você só precisa se concentrar em fechar de acordo com o objetivo que você estabeleceu no seu planejamento inicial, ok? Acredite, é comum a gente esquecer alguma parte, deixar de fazer o fechamento de uma forma adequada, de um jeito que nós não vamos cumprir o nosso objetivo inicial. Então, esse fechamento, estar atento ao fechamento é importantíssimo, ok? Sobre, especificamente, necessidades e desejos. Sempre que a gente está falando de atendimento de necessidade do cliente, de solucionar uma dor, de oferecer uma solução, a gente pensa em 2 pontos a respeito do cliente. Primeiro, que ele precisa daquilo, e segundo, que ele deseja aquilo. Então é importante destacar esse ponto ao fechar esse tema. Por quê? Porque o nosso cliente ele pode precisar do nosso produto ou serviço, ou ele pode querer o nosso produto ou serviço. E para nós é indiferente. Se a gente cria nele uma necessidade, ou se ele já vem com aquela necessidade, a gente chama de necessidade conhecida e necessidade presumida. Necessidade conhecida é quando ele vem de casa precisando daquele produto e quer comprar aquele produto ou serviço. Necessidade presumida é quando, à medida que você aborda o cliente e vai fazendo a negociação com ele, ele vai percebendo que realmente ele precisa daquilo. E a gente tem ainda na negociação a questão do desejo. Para nós é venda. Para o cliente é satisfação de uma necessidade ou de um desejo. Ok? Vamos avançar. Estudante, para que tudo isso que a gente falou sobre a negociação dê certo, você precisa estar atento a alguns pontos. Então, eu vou passar aqui agora alguns macetes, algumas dicas para facilitar a sua negociação, ok? Primeiro, você deve evitar falar junto com o cliente. A nossa ansiedade, a nossa correria faz com que você perca a concentração, queira resolver tudo rápido e às vezes a gente nessa ansiedade de resolver rápido pode falar por cima do cliente. Isso a gente deve evitar a qualquer custo. Segundo, você deve dar atenção ao que o cliente está querendo dizer. Essa parte de ouvir e de confirmar se é aquilo mesmo que você está entendendo, o que ele está querendo dizer, é super importante. Na dúvida, sonde, pergunte, não tem problema. Mas é importante que você entenda o que ele está realmente querendo dizer. Você deve a todo custo evitar se mostrar irritado ou impaciente. Você está sempre calmo, sereno, focado, dando atenção total ao seu cliente. Esse é o sentimento que ele tem que ter, essa confiança em você nessa relação enquanto vocês estão negociando. Se você não concorda com a opinião, com a posição do cliente, evite entrar em confronto direto. Tente contornar de alguma forma. Nunca, jamais diga, não, você não está entendendo. Imagina como soa para o cliente você dizer que ele não está entendendo. Vamos tentar traduzir isso. Então, melhor do que dizer você não está entendendo, é dizer, bom, eu vou tentar me expressar de outra forma. Quinto ponto, você precisa ser transparente e honesto, sempre. Sexto ponto, focar apenas no preço. O seu produto, o seu serviço, por mais simples que seja, ele não é um simples produto. Ele não é um picolé. Ele é uma máquina de refrescância. Então ele tem muito mais valor do que um simples picolé. Por isso a gente não deve ficar discutindo única e exclusivamente preço. Discutir preço é assumir que o seu produto não acrescenta valor para o seu cliente, que ele não resolve o problema do seu cliente. Então evite a todo custo focar apenas no preço. Não se preparar adequadamente é o sétimo ponto. Você deve se preparar adequadamente para que você consiga alcançar seu objetivo. Senão você pode chegar em qualquer lugar ou em lugar nenhum.
E, por último, perder o controle emocional. Se o cliente te irrita, se o perfil de comunicação do cliente é diferente do seu, tente contornar, tente adequar o seu perfil de comunicação, tente adaptar a sua linguagem à linguagem do cliente. Isso vai aproximar muito mais vocês, vai provocar uma sintonia muito maior e facilita bastante com que você alcance seu objetivo na negociação. Bom, pessoal, encerramos por aqui o nosso conteúdo de negociação. Nos vemos na próxima aula.